Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos em Cristo. Irmãos, hoje eu quero vir com uma palavra a respeito de propósitos. Eu quero estar falando a respeito de propósito. Para isso, eu peguei aqui dois textos. Um está em Juízes 13 e o outro está em Lucas 16, tá? Eu vou estar lendo o texto de Juízes 13 e a gente já começa com a fala, tá? Vou fazer primeiro a minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Bom, vamos lá. Juízes 13, a partir do verso 1, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte, ou comer coisa imunda, porque deixa eu baixar aqui. Eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será chamado Nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Eu vou passar para um outro texto. A gente não vai ler o capítulo todo, porque senão vai ficar muito longo o texto, tá? A gente vai passar para o capítulo 14. Capítulo 14. Aqui. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vamos para outro verso aqui. Continuando aqui, a partir do capítulo 16, verso 23, diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom.
e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas e que se sustém a casa para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou Sansão na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Então, eu li aqui o texto para vocês. Eu vou abrir uma outra aba aqui para ficar mais fácil. O que eu quero ressaltar com a lida deste texto. Sansão, ele foi gerado, ele nasceu com um propósito, né? Então, antes de Sansão ser concebido, antes dele ser concebido, Deus já tinha um propósito, que era eliminar os filisteus para tirar Israel do jugo dos filisteus. Então, Deus tinha um propósito. E Deus gerou uma pessoa especial para esse propósito, que foi Sansão, certo? Então, nós vemos aqui no texto, deixa eu ver aqui, no capítulo 13, no verso 7, diz assim, ó: porém, disse-me, a mulher falando, a mãe de Sansão, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então, Sansão, ele foi consagrado a Deus desde a sua concepção até o dia da sua morte. E o propósito especial que Deus tinha para a vida de Sansão era começar a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E o que acontece, né? Quando Sansão, voltamos aqui no outro texto, 16, é isso?
Deixa eu ver aqui. Não é 16, é o 14. Aí. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Então Sansão viu ali uma mulher do povo dos filisteus, e ele falou para sua mãe para casar com aquela mulher. A mãe de Sansão e o pai de Sansão foi contra no início, porque os filisteus não faziam parte do povo judeu, do povo israelita. Mas Sansão insistiu. E um detalhe é que no verso 4 diz assim. Vou ler o 3 também, que é melhor para a gente entender. No verso 3 e 4 diz assim, ó. O 3 diz assim, ó. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. No verso 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então, o fato de Sansão se apaixonar por uma mulher que não era do seu povo vinha de Deus, porque Deus buscava ocasião contra os filisteus, porque aqui está dizendo, verso 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E Deus queria livrar o povo de Israel, que já estava há 40 anos dominado pelo povo filisteu. Então Deus buscava criar uma forma de criar um conflito entre Sansão e os filisteus, para que por meio da mão de Sansão o Senhor começasse a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Amém? Então, o que acontece? Sansão, ele viveu uma vida com propósito. Qual era o propósito? Ele cumpriu. O propósito de Deus se cumpriu por meio da vida de Sansão. Qual era o propósito? Tirar Israel da servidão dos filisteus, das mãos dos filisteus. E no decorrer da vida de Sansão, foram ocorrendo várias batalhas, e Sansão foi ganhando todas as batalhas, matando muitos filisteus. Até o momento que Sansão se envolveu com Dalila, e o seu cabelo foi cortado e ele foi preso. Ele teve os 2 olhos furados, ele perdeu o seu poder, a sua força. Ele era nazireu, não podia cortar o cabelo. Então ele perdeu a sua força e foi preso, teve os 2 olhos furados. Na prisão, o tempo passou, a Bíblia diz, algumas Bíblias dizem que o cabelo de Sansão voltou a crescer e os filisteus não se deram conta. E ali, deixa eu pular para o capítulo 16, para a gente explicar melhor. E ali, deixa eu ver aqui, não, é aqui. Então Sansão estava preso e ali o cabelo dele cresceu novamente, os filisteus não perceberam. E em dado momento fizeram uma festa num templo, uma homenagem ao deus Dagon. E começaram a zombar de Sansão e de certa forma a zombar de Deus também. Então o que acontece? A Bíblia diz aqui, a partir do verso 17, diz assim, ó: ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia
uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então, eles estavam escarnecendo de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, assim, tem uma Bíblia que eu estava lendo que está escrita pelo um dos meus 2 olhos, pelo menos pelo... Então tem algumas Bíblias que estão diferentes, mas aqui ele está dizendo os 2 olhos. E o que acontece? A oração de Sansão, ela estava de acordo com a vontade de Deus, porque o propósito da vida de Sansão, o propósito de Deus, quando Deus trouxe Sansão à vida, era destruir os filisteus e libertar o povo de Israel da servidão das mãos dos filisteus. Então o Senhor ouve a oração de Sansão, e Sansão, o Espírito do Senhor vem sobre Sansão. Novamente, aqui nessa Bíblia não fala. Deixa eu ver se fala. Deixa eu dar uma pausa aqui e procurar. Então Sansão orou ao Senhor e Deus deu força para ele novamente. E ele, com as mãos, ele fez força contra as colunas do templo e o templo caiu sobre os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que em sua vida. Quer ver? Aqui no verso 30 diz assim, vou ler o 30 e o 31. Ele disse: Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então, irmãos, Sansão morreu cumprindo um propósito de Deus. Até no momento da morte, o propósito de Deus estava se cumprindo na vida de Sansão. Então, Sansão, ele não pôde casar. Ele casou, mas ele não pôde viver com a sua mulher. Ele casou e a mulher dele foi dada para outro. Depois, a mulher dele foi morta, queimada, junto com toda a sua família, a esposa de Sansão. Depois, ele conheceu Dalila, se apaixonou por Dalila, foi traído por Dalila. Mesmo assim, ele morreu cumprindo um propósito que era de Deus, que era livrar o povo de Israel da servidão dos filisteus. Então, o que eu quero falar, né? Quanto nós estamos dispostos a deixar de viver para que o propósito de Deus se cumpra em nós? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Tem uma outra pergunta. Sansão, ele entregou a vida dele. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia também que ele não tinha outra possibilidade de lutar com os filisteus, porque ele estava cego. Mesmo que o cabelo dele voltasse a crescer, a força dele voltasse, como voltou, como aconteceu, ele não tinha como lutar com os filisteus porque ele estava cego. Então, a única forma dele cumprir o propósito de Deus, que era eliminar os filisteus, era daquela forma. Era perdendo a vida junto com os filisteus. E Sansão morreu cumprindo o propósito de Deus. E ele foi colocado na galeria dos heróis da fé, junto com Abraão, com Sara e com outros que agradaram a Deus, que andaram no caminho do Senhor. Então, assim, quanto nós estamos dispostos a entregar da nossa vida para que Deus cumpra em nós o propósito dele, não o nosso? Quantos de nós estamos dispostos a viver a vida
para que Deus cumpra em nós o propósito dele. Porque existe o entregar a vida para que Deus cumpra o propósito dele em nós, como aconteceu aqui com Sansão. E existe também o viver a vida para que Deus cumpra o propósito dele em nós. Então, é uma reflexão para que nós possamos refletir, nós possamos pensar o quanto nós estamos dispostos a deixar a nossa vida para que Deus cumpra em nós o seu propósito. Então, como eu ia dizendo, Sansão viveu a vida dele com um propósito. O propósito era o propósito de Deus, não era o propósito dele, era o propósito de Deus. Então, foi uma pessoa que não pôde casar e ter filhos, ele não pôde constituir família, ele não pôde herdar terras, herdar bens, porque o único propósito para o qual Sansão nasceu foi livrar o povo de Israel da servidão aos filisteus. E eu quero ler para completar essa nossa reflexão. Eu quero ler Lucas, capítulo... Deixa eu ver aqui que capítulo que é. Que eu não me lembro o capítulo que é aqui. Lucas 14, tá aqui, Lucas 14, capítulo 33, assim, ó. Pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então aqui, nós estamos na época da graça. Sansão está na época vamos dizer, na época dos juízes, na época da lei. E aqui nós estamos na época da graça, foi o próprio Jesus que disse: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, nós temos que aprender a renunciar às nossas escolhas, renunciar os nossos desejos para servir a Deus. Isso não significa que nós não vamos ter nada, que nós vamos vender casa, vamos nos desfazer de todos os nossos bens e viver na rua. Não quer dizer isso. Quer dizer renunciar em seu coração e viver contente com aquilo que Deus der. É isso que quer dizer essa passagem aqui. Então irmãos, eu trouxe esses dois textos para nossa reflexão. Será que nós temos vivido uma vida com propósito? Será que nós temos vivido uma vida para o propósito de Deus? Ou nós temos vivido uma vida para os nossos próprios propósitos? É isso, que cada um possa pensar a respeito de sua vida, refletir, buscar a presença de Deus, pedir orientação do Espírito Santo, para que cada um saiba o que fazer. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.